Existem três mecanismos de transporte do calor. Calor levado de uma região para outra região. É claro que a gente percebe o transporte do calor percebendo ou determinando as diferenças de temperatura, de forma que o que a gente a rigor mede mesmo é o incremento ou a redução de temperatura. São três os mecanismos, né? E que muitas vezes é muito difícil separá-los, porque em geral ocorrem os três, cada um deles em determinados fenômenos, sendo mais importantes do que outros, né? Mas o primeiro deles, o primeiro mecanismo, é o da convecção. O que significa isso? Significa o movimento do meio material. Ora, em geral, aqui nós estamos falando do movimento de grandes massas, de fluidos, de forma que nós sabemos o quão ou o quanto nós dependemos para efeito da temperatura ao longo do dia, do movimento dos ventos. O vento sul trazendo um vento mais frio e alterando a temperatura local. Um outro exemplo é o das correntes marítimas. Ao longo de milhares de quilômetros, o movimento da água pode aquecer um pouco mais uma determinada região ou esfriar um pouco mais uma outra região. O fato é que a convecção se dá por meio do movimento de fluidos, dos fluidos. Pode ser na atmosfera terrestre, pode ser no mar. O fato é que o movimento do fluido leva-nos a um mecanismo de transferência do calor. Um segundo mecanismo é o mecanismo da condução. É um pouco diferente. Ele ocorre principalmente nos sólidos, né? Mais fácil a gente perceber isto. Nenhum átomo do sólido se movimenta muito. Ele fica praticamente onde está. Mas o calor se propaga. De forma que, neste caso aqui, é um mecanismo de transferência de calor por conta da interação de um átomo com o outro. De forma que esse mecanismo envolve transferências de energia de um átomo para o outro. De forma que até que este último aqui, né, sofra o efeito ou tenha o efeito, né, esta parte do corpo estar à mesma temperatura das demais partes do sólido. O fato é que, no caso da condução, nós temos uma espécie de propagação do calor átomo a átomo. Os átomos permanecem onde estão. Eles não se movimentam. Um átomo daqui não se desloca para cá. Este daqui não se desloca para cá. Continua ocupando posições mais ou menos fixas. Ainda assim, o calor se propaga da região mais quente para a região mais fria.
interação do tipo átomo a átomo. Finalmente, podemos ter transferência de calor ou de energia, porque nós estamos falando da mesma coisa, né? Aqui, no caso, sempre estamos falando de energia eletromagnética, né? De um corpo que é aquecido e emite radiação eletromagnética. Claro que aqui o protótipo, né, é o Sol, né, o nosso astro-rei. Ele está a uma temperatura muito alta e emite radiação eletromagnética e que chega até nós. É claro que isso aqui, um exemplo, digamos, extremo, temperatura está a 6.000 graus Kelvin. No entanto, uma panela aquecida emite radiação. Qualquer objeto aquecido a uma determinada temperatura emite radiação. Consequentemente, energia sob a forma de calor é transportada do Sol até a Terra. É um mecanismo muito eficiente, porque chega muito rápido, porque nós estamos falando aqui de radiação eletromagnética que se propaga à velocidade da luz. De forma que nós temos aqui basicamente 3 mecanismos, né, de transferência de calor.